começar por cumprimentar o Sr. Provedor, agradecer o contributo que aqui está colocado em cima da mesa, deixar aqui um conjunto de considerações de uma reflexão que é inicial e, portanto, iremos naturalmente aprofundar a reflexão relativamente a esta matéria, mas pegando em 2 ou 3 coisas que foram ditas para depois uma reflexão mais sobre o conteúdo da mesma. Não posso deixar de concordar com uma referência aqui feita logo no início pela deputada Maria José Gamboa, no que diz respeito às pessoas com deficiência e à questão da promoção da acessibilidade. Foi aqui dado dois exemplos no que diz respeito à língua gestual, mas também importava, por exemplo, que no relacionamento da administração pública com os cidadãos houvesse a capacidade, por exemplo, do software adquirido por parte da administração pública, fosse todo ele acessível para as pessoas com deficiência. Nós sabemos que isso ainda não acontece. Muito do software, da ligação, daquilo que é feito hoje na internet não é acessível para as pessoas com deficiência e isso é facilmente ultrapassável, quisesse a administração pública comprar o software necessário para essa mesma adaptação. Depois, a segunda consideração, aqui já não é tanto de concordância, é mais discordância, é que o PCP não irá contribuir para que em nenhum momento se façam generalizações. Nós podemos fazer generalizações do que é que foram os provedores de justiça, podemos fazer generalizações do que são os deputados desta casa, mas as generalizações pecam normalmente por defeito. E se é verdade que nós temos alguns funcionários públicos que não têm as condições necessárias para estarem à frente de um serviço de atendimento, que não são muito simpáticos no seu atendimento, a generalidade dos funcionários públicos são pessoas competentes, dedicadas e que dão a camisola ao serviço público. E, portanto, qualquer generalização de que há maus funcionários da administração pública é injusta e essa generalização também não se aplica ao setor privado. Há muitos maus trabalhadores no setor privado que no serviço de atendimento em empresas privadas são mal educados, são carrancudos e, portanto, as generalizações são injustas. E nós não queremos contribuir para essa injustiça na medida em que há muitos trabalhadores da administração pública que são muito competentes, bons funcionários e que dão tudo pelo serviço público. Muitas vezes em condições difíceis, não é? E já irei a essa matéria. Depois, uma terceira consideração do que foi dito é que, na nossa opinião, o Código de Procedimento Administrativo já confere um conjunto de direitos ao cidadão bastante significativos, não é? E não o podemos esquecer, não é só no que diz respeito à reclamação, é no acesso à informação, a garantia de acesso à informação. O Código de Procedimento Administrativo não pode ser esquecido nesta matéria. Agora, no que diz respeito aqui a uma análise, como disse, primeira desta proposta de diploma, eu queria colocar a seguinte questão: porquê que o enfoque nos deveres é, na sua grande maioria, colocado sobre os agentes públicos e não sobre os órgãos e serviços públicos? A maior parte dos deveres que aqui estão são sobre os agentes públicos, sobre os trabalhadores da administração pública e não sobre os serviços. E isto comporta uma consequência que é a responsabilização mais dos agentes pelos insucessos, pelos problemas, do que a responsabilização dos serviços e da organização de serviço. Ora, nós sabemos que não são os trabalhadores que decidem quantas pessoas estão à frente de um balcão de atendimento. Nós sabemos que não são os trabalhadores que decidem quantos trabalhadores existem naquele serviço. São os dirigentes dos serviços, muitos deles com elevados graus de incompetência, porque são, a grande maioria deles, nomeados politicamente e que não sabem o que estão ali a fazer. Muitos deles são assim. E, por outro lado, temos problema de dirigentes que são incompetentes, que não sabem organizar os serviços. E temos, naturalmente, funcionários que, com esta organização dos direitos e dos deveres, são eles os primeiros a darem a cara por um serviço que não funciona e, segundo este Código de Procedimento, esta proposta, são eles que, no fundo, depois sofrem as consequências. Porque a maior parte dos deveres são objetivamente exigidos aos agentes públicos e não aos serviços. E isso coloca efetivamente sobre os funcionários públicos a responsabilização de algo para o qual eles não têm, pura e simplesmente,
nem culpa, nem capacidade de interferir sobre esse processo. E isso importava, na minha opinião, corrigir. Depois, além da falta de pessoal, além da falta de formação, uma questão central que eu queria colocar. A questão do vínculo. Aqui, muitos destes deveres que aqui estão fazem-nos lembrar o vínculo de nomeação e as obrigações inerentes a um vínculo de nomeação. Nós sabemos que o vínculo de nomeação já foi para a generalidade dos trabalhadores. Houve uma operação, uma transformação do vínculo dos trabalhadores da administração pública profundíssima, em que meia dúzia de setores ficaram com um vínculo de nomeação para as ditas funções de soberania, polícia, tribunais, negócios estrangeiros, etc., ficaram com um vínculo de nomeação. A generalidade dos trabalhadores ficaram sem esse vínculo de nomeação. Ora, esse vínculo de nomeação era fundamental para garantir a sua independência e autonomia face ao dirigente. Com aquele vínculo de nomeação, um trabalhador da administração pública podia e tinha condições para, objetivamente, face a uma decisão errada do seu superior hierárquico, face a uma decisão ilegal do seu superior hierárquico, dizer assim, não faço, não é, isto é ilegal, isto lesa o interesse público, não faço, recuso-me, e participava e dirigia-se ao superior hierárquico para a resolução daquele problema. Hoje, essas condições não existem. Hoje, um trabalhador, além de ter um vínculo mais fragilizado, ele tem um CIADAP que o condiciona na progressão da carreira, em que é o dirigente que o avalia e que pode determinar se ele evolui ou não na carreira, e temos também este CIADAP, que pode determinar que em duas avaliações negativas este trabalhador tenha um procedimento disciplinar que o pode levar ao despedimento. Ora, onde está a independência e a autonomia dos trabalhadores da administração pública? Já não falo dos vínculos precários, que são mato na administração pública. Os contratos de emprego e inserção, o trabalho temporário, os contratos a termo. São N as figuras utilizadas dentro da administração pública que colocam estes trabalhadores numa situação ainda de maior fragilidade. A pergunta que eu lhe deixo é, neste cenário em que não há objetivamente condições para um trabalhador ter autonomia e independência para fazer face a uma legalidade, para um problema em concreto, como é que se exige tanto do ponto de vista dos deveres ao agente público e não aos serviços? Eu acho que a grande tónica deste documento deveria ser mais de imposição aos serviços, aos órgãos e serviços, responsabilizando os dirigentes e a respectiva tutela, do que responsabilizar os trabalhadores da administração pública. Porque, no fundo, serão eles a pagar as consequências daquilo que vem de trás e que não se resolve. Não é? E, portanto, é uma dupla injustiça. Na medida em que o trabalhador não é responsável, há aqui matérias, objetivamente, que é do seu comportamento individual que podem ser trabalhadas, como é óbvio. Mas há aqui questões que têm razões subjetivas por trás, não é? Que o condicionam, e aqui foi dado o exemplo, se temos uma sala, pela deputada do PSD, se temos uma sala com 500 pessoas à espera e 2 funcionários a atender, por muito simpático que ele seja, por muito competente que ele seja, aquele funcionário vai ouvir. E vai ter uma queixa, e a consequência será depois haver um processo de averiguações sobre este trabalhador. É injusto. E, portanto, aqui a culpa, objetivamente, é do próprio serviço e não é do trabalhador. E eu acho que este diploma enferma um bocado nesta tendência, não é? Que eu acho que importava ouvir o Sr. Provedor e esclarecer também relativamente a esta matéria. Disse.